As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium, qualidade de vida. O nosso assunto de hoje diz respeito a uma visão estética do mundo. Esse ano de 2009, cerca de 40 colegas viajaram durante mais de uma semana por 1.000 e tantos quilômetros ao longo da Grécia. Em 2010 a gente vai a Israel. Vamos peregrinar pela Terra Santa, caminhar pelo deserto, vamos visitar 4 mares, o Mediterrâneo, o Mar da Galileia, o Mar Morto, e lá embaixo, depois do deserto, o Mar Vermelho. Então, eu estava montando o programa dessa viagem, olhando, pesquisando mapas, vendo roteiros, os dados históricos, e fiquei pensando sobre a vivência dos colegas. Como é que cada um vive e participa dessas coisas? É esse o tema da nossa conversa de hoje. Algumas pessoas, elas tendem a viver o mundo e as coisas sob um prisma estético, como quem contempla uma obra de arte. E contempla a distância, como se fosse algo fechado, pronto, e cabendo à pessoa apenas aplaudir, gostar, desaprovar ou aprovar aquilo. A participação de algumas pessoas, às vezes, consiste somente nisso. É dessa maneira como elas vivem a existência, o mundo, as coisas que acontecem. A participação delas consiste muito em contemplar. Outras pessoas não. Há pessoas que precisam tocar. Para você ter uma ideia, Delor, na Grécia, uma das colegas, ela tem deficiência visual. Ela não enxerga. Então ela tocava as obras nos museus. Quando chegamos a Delfos, uma aldeia, ela tocava os objetos do oráculo. Era permitido a ela fazer isso. Pois algumas pessoas, independente de poderem ver ou não, elas tocam as coisas do mundo. Elas pesquisam de que maneira as coisas são feitas. Elas sentem as texturas, os aromas. Elas precisam dessa interação. O que não quer dizer transpor isso. Há pessoas que tomam o mundo como uma pálida referência. Eles praticamente nem veem o que está diante delas. O mundo é só um referencial. Como alguém que vai a um museu e está com um pensamento distante das obras que está vendo. Nem está direito ali, parece que aquilo não faz muito parte da pessoa. Ela não se identifica com algumas coisas. E a gente assim. Há pessoas que parece que estão no mundo deslocadas, não se encontram, não se acham, não sabem direito de se localizar diante das coisas. E é uma situação curiosa. Há pessoas que verdadeiramente vivem tudo isso. Elas, diante de uma obra de arte, por exemplo, elas entram na tela. Elas vivenciam, elas se misturam às coisas, vivem os contextos. Elas de tal maneira fazem que parece que se confundem elas com as coisas da obra de arte. Como a gente vê nesse filme Avatar, a pessoa entra dentro da tela, literalmente. Pois há pessoas que fazem isso com relação ao mundo, às coisas, à vida. Elas vêm participar realmente da existência. E há, claro, ainda centenas, milhares de outros modos, sem contar aquelas mesclas que incluem partes de um, partes de outro. O que é fundamental em tudo isso é que, claro, não se trata aqui de uma maneira certa ou errada, ou de uma maneira mais indicada que a outra. E há também
um elemento importante que a gente pode considerar, que é não colocar a responsabilidade só sobre a obra de arte, e aqui por analogia o mundo, ou a pessoa. Porque aqui se trata muito mais de uma interseção entre ambos. Às vezes uma obra de arte nos convida, às vezes nos ameaça, às vezes nos afasta, mas isso não quer dizer que a atitude e a posição da pessoa com relação a isso será essa. Nós vimos agora o que aconteceu no Haiti, e temos Haitis aqui dentro do Brasil também, e vemos a atitude de algumas pessoas com relação a isso que estamos falando. Desde proximidade até afastamento, até não tenho nada com isso. De certa maneira, muitas pessoas têm uma vivência estética do mundo, muito mais do que uma vivência lógica ou de outra natureza política, econômica. Bem, Adelor, na próxima quinta-feira seguimos conversando. Um grande abraço a você, aos nossos ouvintes. Book of love is long and boring. No one can lift it. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me, and you can read me anything. The book of love has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I love it when you sing to me, and you can sing me anything. Book of love is long and boring, and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes, and things we're all too young to know. But I love it when you give me, and you have to give me with you, and I love you when you give me, and you have to give me with you.